Às vezes, o cansaço que sentimos não vem do corpo, vem da mente, de uma mente sobrecarregada, atravessada por estímulos que não pedimos, ruídos que não escolhemos, cobranças que se impõem sem cessar. São dezenas de notificações, decisões, distrações. E o que sobra, muitas vezes, é só um eco de nós mesmos, um fragmento que tenta se encontrar no meio de tantas vozes que não são nossas. É como estar em um quarto cheio de espelhos quebrados, onde cada pedaço reflete algo, mas nada reflete o todo. E nessa confusão silenciosa, a clareza vai se apagando, a conexão vai se perdendo, e com ela, a força, a direção, o sentido. Vivemos tempos em que o desequilíbrio é quase invisível, mas ele está em toda parte. Está na ansiedade que aperta sem motivo, no pensamento que não silencia, no sono que não restaura, no corpo que segue funcionando, mas sem alma. E o mais inquietante é perceber que esse desgaste não é fruto de grandes traumas, é fruto de um acúmulo constante de estímulos, exigências, acelerações. Um acúmulo que parece pequeno, mas que dia após dia suga a essência do que somos. E quando isso se instala, não basta descansar, é preciso realinhar, é preciso recalibrar a frequência interna que foi sendo desviada, distorcida, dispersada. Sêneca já advertia com clareza: não há vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. Ele não falava sobre sucesso, mas sobre direção, sobre o risco de viver no piloto automático, reagindo a tudo e a todos, sem um norte verdadeiro. E é justamente nesse ponto que a prática filosófica encontra o campo quântico da mente, porque alinhar-se é mais do que pensar positivamente, é mais do que repetir frases prontas, é mais do que esperar que algo mude. Alinhar-se é um gesto ativo, um movimento profundo de reconfiguração da presença. E esse movimento, quando feito com consciência, pode iniciar transformações surpreendentes em ciclos curtos de tempo. Viktor Frankl, ao observar o comportamento humano em situações extremas, percebeu algo que poucos ousam nomear. O sentido é uma força capaz de reorganizar todo o campo interno. Quando há propósito, há direção. E onde há direção, há movimento. Mesmo no caos, mesmo na dor, mesmo quando tudo ao redor parece sem sentido. O propósito não elimina o sofrimento, mas o transforma. Ele desloca a percepção, amplia o campo, acessa possibilidades que antes estavam ocultas. E é por isso que um experimento de apenas 72 horas pode ser tão poderoso, porque ele concentra a intenção, ele canaliza a presença, ele condensa o tempo. E ao fazer isso, ele começa a reconstruir o eixo. O paradoxo é belo. Ao encurtar o tempo, ampliamos o impacto. Ao aplicar práticas simples com foco profundo, ativamos frequências mentais que estavam adormecidas. O segredo não está na complexidade, está na constância, na sutileza, na qualidade da atenção. E é isso que propomos aqui. 5 lições diárias. 5 práticas integradas que em 3 dias iniciam um novo ciclo. Um ciclo em que a razão clássica dos antigos estoicos se une à potência transformadora da mente quântica. Um ciclo onde você não apenas pensa, você presencia. Você não apenas reage, você escolhe. Você não apenas sobrevive, você se alinha. Este não é um caminho de promessas mágicas, é um convite à experiência, uma chance de silenciar o ruído, ouvir a si mesmo e por 3 dias testar a força da sua própria presença. E talvez, ao fim dessas 72 horas, você não seja outra pessoa, mas será, com clareza, uma versão mais íntegra de si mesmo, uma versão mais alinhada, mais lúcida, mais viva. E isso por si só já é um recomeço, já é uma revolução. Silenciosa, mas real. Há um instante entre o sono e o despertar que define muito mais do que se imagina. É um momento delicado, quase sagrado.
O corpo ainda não voltou por completo, a mente ainda não retomou sua velocidade habitual. É nesse intervalo silencioso que a alma se reorganiza. Mas o que acontece, na maioria das vezes, é um sequestro precoce da atenção. Antes mesmo de sentar na cama, os olhos já buscam o celular. Antes de respirar fundo, o mundo já entra. Notícias, mensagens, cobranças, demandas. E sem perceber, o primeiro gesto do dia é uma reação automática que fragmenta a energia, que tira o rumo, que abre o dia com dispersão. Essa escolha inconsciente tem um preço alto, porque a primeira vibração do dia é a base sobre a qual todo o restante se estrutura. É o ponto de partida do campo mental. E quando esse ponto nasce da urgência alheia, o que se instala é um desvio sutil, mas constante, da própria frequência. Sêneca, com sua clareza atemporal, dizia que definir um propósito é como erguer uma bússola interna. A propositio para ele era mais do que uma intenção. Era uma direção ética, uma ancoragem no que é essencial. E hoje, mais do que nunca, precisamos dessa âncora logo ao amanhecer. O que a ciência atual confirma é ainda mais revelador. 2 minutos de silêncio intencional ao acordar são suficientes para aumentar significativamente a plasticidade cerebral. É como se o cérebro, ainda flexível, recebesse uma programação clara, uma espécie de mapa energético que orienta os próximos passos. Mas isso só acontece quando o despertar é feito com presença, quando o primeiro movimento não é externo, mas interno. Quando, ao invés de correr para fora, se respira para dentro. Quando o corpo se ergue com dignidade. Quando a respiração assume um ritmo consciente. Sentar-se na cama com a coluna ereta e respirar em 4 tempos. 4 segundos para inspirar, 4 para segurar, 4 para expirar, 4 para pausar. É mais do que um exercício. É um gesto simbólico. É a decisão de começar o dia com lucidez. E ao final dessa respiração, permitir que uma frase brote mentalmente com suavidade. Hoje escolho o meu rumo. Não como afirmação vazia, mas como pacto silencioso. Como lembrança sutil de que, apesar do caos, há uma direção que é só sua. Uma escolha que ninguém pode fazer por você. Essa prática não exige esforço, exige entrega. Ela não toma tempo, ela cria tempo, porque ao organizar o início, o resto do dia flui com mais coesão, com mais estabilidade, com mais sentido. Pense em um laser. Ele só foca, só perfura, só transforma quando seu feixe está calibrado. Sem essa calibração, é apenas luz dispersa. A mente funciona do mesmo modo. Quando começa dispersa, reage. Quando começa alinhada, cria. Cria com coerência. Cria com intenção. Cria com força silenciosa. E é nessa criação que o dia se transforma. Não porque o mundo mudou, mas porque pela primeira vez você entrou no dia com a sua frequência real. Não a frequência imposta, não a vibrada pelos outros, mas a sua. E é assim que começa uma nova forma de viver. Pela manhã, em silêncio, com escolha, com direção e com presença. A mente, quando não observada, se torna uma máquina de repetição. Ela repete pensamentos, crenças, interpretações. Repete histórias antigas, muitas vezes herdadas, quase nunca questionadas. E o que parece apenas uma narrativa interna se transforma, com o tempo, em realidade emocional. O que acreditamos molda o que sentimos, e o que sentimos organiza as nossas escolhas. Assim, sem perceber, vamos recriando o mesmo padrão, os mesmos medos, os mesmos conflitos, as mesmas dores disfarçadas de destino. Mas tudo isso nasce de um ponto cego, o não questionamento. Epicteto dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que mora a liberdade. O problema é que esse espaço, em tempos acelerados, se estreita.
quase desaparece e a reação se torna automática. O pensamento vem, acreditamos. A emoção surge, obedecemos. O impulso aparece, seguimos. Mas e se houvesse uma forma de ampliar esse intervalo? De torná-lo visível? De reocupá-lo com consciência? É disso que se trata o exame quântico da realidade. Não é uma técnica de controle. É um gesto de observação profunda. Uma decisão de parar por um instante e perguntar: o que estou acreditando agora? A neurociência chama isso de metacognição. A capacidade de pensar sobre o que se está pensando. E quando essa prática é feita com regularidade, algo notável acontece. Os padrões mentais começam a se revelar. A narrativa interna deixa de ser verdade absoluta e passa a ser apenas uma possibilidade. Como no campo quântico, onde a partícula só se define quando observada, os pensamentos só ganham força quando não são vistos. Mas, uma vez observados com lucidez, perdem o domínio, perdem o controle, perdem o poder de ditar o roteiro da nossa vida. Ao longo do dia, a cada 4 horas, criar uma pequena pausa para se perguntar: que história estou contando a mim mesmo agora? Pode parecer simples demais, mas é nesse gesto mínimo que se inicia uma revolução interior. Não é sobre buscar respostas perfeitas, é sobre trazer à luz o que estava escondido. É sobre anotar com honestidade o pensamento dominante naquele momento e então, com calma, reformular. Não de forma forçada, mas com base na lógica serena dos antigos estoicos. Uma lógica que convida à razão, que questiona o drama, que devolve o poder à consciência. A mente, quando se torna observadora de si mesma, deixa de ser prisioneira. Ela se torna aliada. Ela deixa de criar inimigos internos e começa a abrir caminhos. Caminhos onde antes só havia repetição. Caminhos onde o pensamento não é mais um tirano, mas um companheiro. Como um operador quântico que, ao escolher observar uma partícula, define o tipo de experiência que vai viver, você também pode escolher que realidade interna deseja fortalecer. Você pode escolher não repetir. Pode escolher não reagir. Pode escolher reescrever. E nessa reescrita silenciosa, você começa a acessar uma nova camada de presença. Uma presença que não exige controle, que não impõe censura, que apenas vê e, ao ver, transforma. Porque nada que é visto com profundidade permanece igual. O pensamento, quando acolhido e revisto, perde a rigidez. Ele se torna maleável, ele se integra. E nessa integração, a mente volta ao seu estado mais natural, o de criadora consciente da própria experiência. Sem fantasmas, sem ruídos, sem mentira. Apenas presença e verdade. Há um receio silencioso que muitas pessoas carregam sem perceber. Um receio de imaginar cenários difíceis. Um medo de olhar para aquilo que pode doer. Existe a crença de que pensar no pior é atrair desgraças, que visualizar um desafio é enfraquecer a esperança. Mas o que essa crença oculta é ainda mais perigoso: a ausência de preparo. Quando se evita imaginar o obstáculo, também se evita a chance de desenvolver recursos para atravessá-lo. E o resultado é uma fragilidade emocional que se esconde por trás de um falso otimismo. Um otimismo que não protege, que não prepara, que não sustenta. Os estoicos sabiam disso. Por isso praticavam o premeditatio malorum, a visualização consciente dos males possíveis, não para viver com medo, mas para libertar-se do medo, para olhar de frente o que poderia acontecer de pior e, ao fazer isso, esvaziar o poder destrutivo do inesperado. É um gesto de coragem sutil, um treinamento interior, um exercício de maturidade emocional. Porque quem contempla o pior com serenidade fortalece a mente para atravessar qualquer caminho. E quem, depois disso, visualiza também o melhor, começa a modelar a ponte entre intenção e realidade.
A neurociência já reconhece o poder dessa prática. O cérebro, ao imaginar um cenário com riqueza sensorial, ativa as mesmas áreas que seriam ativadas se o cenário fosse real. Isso significa que a mente ensaia. Ela ensina ao corpo como reagir. Ela cria familiaridade. E nessa familiaridade surge força. Ao praticar por 3 dias uma visualização dupla, primeiro do obstáculo, depois da solução, você ensina ao seu sistema nervoso que é possível sentir o desconforto e permanecer em equilíbrio. Que é possível imaginar a dor sem se entregar a ela. Que é possível antecipar e ainda assim manter a esperança viva. 3 minutos pela manhã, 3 minutos à noite. Primeiro, visualizar o pior com todos os sentidos. Sentir o impacto, observar as emoções, nomear o que emerge. Depois, com a mesma intensidade, imaginar o resultado ideal. A superação, a resposta alinhada, o desfecho virtuoso, não como fuga, mas como construção, como escolha consciente de onde deseja chegar. O importante não é controlar o que virá, é preparar-se para o que pode vir e alinhar a resposta ao que se deseja construir. É aí que mora a liberdade, não no controle dos eventos, mas na soberania das reações. Essa prática é como o curso de um rio que encontra pedras em seu caminho. Ele não para, ele não recua, ele molda seu leito, ele contorna, escava, se aprofunda. E ao fazer isso, torna-se mais forte, mais estável, mais profundo. A visualização estoico-quântica tem esse mesmo poder. Ela não elimina os desafios. Ela prepara o caminho interno para que você os atravesse sem se quebrar. Ela transforma a incerteza em ensaio, o medo em clareza, a possibilidade em presença. E aos poucos, a mente deixa de ser um lugar de fuga ou confusão. Ela se torna um templo de preparação, um espaço onde os futuros possíveis são contemplados, sentidos, compreendidos. E nessa contemplação, você se move, não em pânico, mas em paz, com os pés no presente e os olhos firmes na direção daquilo que pode ser construído. Não importa o que vier, porque agora existe um leito profundo e uma presença que sabe como seguir, mesmo com pedras, mesmo com correntezas, sempre em direção ao que é verdadeiro e seu. Há um tipo de exaustão que não nasce do esforço, mas da exposição contínua. Uma exaustão que se infiltra lentamente, sem anunciar sua chegada. Ela vem do excesso de ruído, do bombardeio incessante de sons, imagens, mensagens e pensamentos. O corpo até parece em repouso, mas a mente permanece em guerra. Uma guerra de estímulos, de urgências, de interrupções. E nesse campo de batalha invisível, algo precioso vai sendo perdido. A coerência vibracional, a estabilidade interna, a presença que ancora, a lucidez que orienta. O ruído não é apenas auditivo, ele é mental, é vibracional, é emocional. E mesmo os sons que não ouvimos, como o fluxo incessante de notificações, a pressão silenciosa das expectativas, os pensamentos circulares que não cessam, geram impacto. Um impacto que se acumula e que, com o tempo, desestrutura. A mente se fragmenta, o foco se dissolve, a alma se distancia. E nesse cenário, é fácil perder o eixo. É fácil se tornar reativo, instável, vulnerável. Por isso, mais do que nunca, precisamos de pausas conscientes, de espaços de silêncio criados com intenção, de micro-retiros que não exigem isolamento, mas presença. Sêneca, com sua sabedoria firme, cultivava momentos de recolhimento para restaurar a clareza. Ele compreendia que sem pausa não há profundidade. E a neurociência atual confirma. Blocos breves de silêncio profundo são suficientes para reequilibrar o sistema nervoso, elevar o tônus vagal e restaurar a harmonia entre os hemisférios cerebrais. Em apenas 72 horas de prática, os efeitos são perceptíveis. A mente ganha espaço,
A respiração se aprofunda, o coração desacelera e, com isso, o campo interno se reorganiza. 3 vezes por dia, 5 minutos em cada vez. Um alarme que toca, não como alerta, mas como convite. Um convite para desligar todos os estímulos externos, mas mais que isso, para silenciar também o barulho interno. Aquela conversa mental que insiste, aquele julgamento que repete, aquela preocupação que gira em círculos. Silenciar não é calar à força, é permitir que a mente se aquiete por si. É oferecer um espaço onde nada precisa ser resolvido, dito ou compreendido. Um espaço onde apenas se respira, onde apenas se está. Essas pausas são como bolhas de vácuo no campo quântico. Espaços onde a ausência de interferência permite o surgimento de algo novo, de um insight, de uma clareza, de uma resposta que não nasce do esforço, mas da entrega. Porque às vezes o que falta não é mais informação, é mais silêncio, é mais espaço, é mais escuta. Não do mundo, mas de si, do que pulsa no fundo, do que foi abafado, do que espera um espaço para emergir. O silêncio não é ausência, é potência, é território fértil onde a alma se reconecta com o que importa. E nesses 5 minutos de nada, muita coisa se organiza, o ritmo volta, a paz retorna, a intuição se aproxima e com ela a direção. Não se trata de parar o mundo, trata-se de criar dentro dele um lugar onde você possa respirar sem ser puxado. Onde você possa lembrar de quem é antes de responder ao que o mundo quer que você seja. Assim, esses micro-retiros se tornam âncoras, pontos de reencontro ao longo do dia. E quanto mais eles se repetem, mais fácil é manter-se centrado, mesmo no meio do caos. O silêncio passa a não ser mais ausência, mas companhia. Uma companhia fiel. Uma presença interna que sustenta, que guia, que protege. E nesse silêncio, algo essencial floresce. O espaço onde o que é verdadeiro pode enfim nascer. Sem pressa, sem ruído, com profundidade e com alma. O dia termina. As luzes se apagam. O corpo repousa. Mas a mente, muitas vezes, continua em movimento. Repassa falas, revive situações, antecipa o amanhã. E nesse fluxo desordenado, carregado de restos emocionais e pensamentos não digeridos, o sono chega como um abrigo instável. Dorme-se, mas não se descansa. Sonha-se, mas não se integra. A alma permanece acordada, tentando organizar aquilo que não foi nomeado. E no silêncio da noite, o que poderia ser um momento de cura e restauração se transforma em acúmulo. Acúmulo de ruídos, de fragmentos, de pendências internas. Há um gesto de extrema sabedoria em encerrar o dia com consciência. Um gesto que não exige tempo, mas presença, que não busca perfeição, mas coerência. Marco Aurélio, em sua rotina silenciosa de imperador e pensador, mantinha o hábito de revisar a si mesmo ao anoitecer. Não como quem se culpa, mas como quem se observa com respeito. Ele examinava suas atitudes, suas escolhas, suas falhas, suas virtudes. Ele limpava o campo antes de dormir. Ele não deixava que o dia seguinte fosse iniciado sobre os escombros do anterior. Ele sintetizava, ele organizava, ele preparava o terreno para que o inconsciente pudesse trabalhar com clareza. A ciência atual chama isso de pre-sleep processing, o processamento consciente que ocorre antes do sono e que influencia diretamente a consolidação da memória, o funcionamento do sistema límbico e a qualidade do descanso. Esse momento breve, mas intencional, atua como um arquiteto invisível que organiza o que será armazenado, o que será descartado e o que será transformado em aprendizado. É, portanto, uma oportunidade valiosa de reescrever o dia antes que ele se fixe como padrão, antes que ele se torne mais um ciclo repetido inconscientemente. 3 passos.
3 minutos. Antes de deitar, escrever 2 frases. A primeira, reconhecendo uma vitória do dia, um gesto de coerência, uma escolha alinhada, um instante em que a razão superou o impulso. Não importa o tamanho. O que importa é a fidelidade àquilo que se quer nutrir. A segunda, apontando um pequeno ajuste para o dia seguinte. Algo que poderia ter sido feito de forma mais consciente, mais serena, mais verdadeira. E por fim, ler essas 2 frases em voz baixa. Com calma, com presença. Como quem fecha uma jornada com reverência. Esse ritual é como o trabalho de um demiurgo noturno, um modelador de realidades internas, um organizador de partículas mentais, um artesão que, ao cuidar dos fragmentos do dia, molda o inconsciente para que ele opere em harmonia com o que a alma deseja expandir. Porque não é o que vivemos que define nosso crescimento, é o que integramos, e só se integra o que é visto, o que é nomeado, o que é acolhido com honestidade. Com o tempo, esse hábito se torna mais do que um fechamento. Ele se torna uma ponte entre o vivido e o sonhado, entre o que se foi e o que se escolhe ser. E nessa ponte, a mente encontra repouso, o coração encontra paz, e o sono, finalmente, se torna um território seguro onde a alma pode descansar, porque sabe que ao acordar haverá continuidade, haverá presença, haverá coerência. E isso, em tempos de dispersão, é uma forma silenciosa e profunda de liberdade. Às vezes, uma vida inteira parece passar sem que tenhamos de fato vivido. Os dias se sucedem, os anos se acumulam, mas a sensação de estagnação continua. Há sempre algo por vir, algo por resolver, algo por alcançar. E nesse movimento, o agora se torna só uma ponte, nunca um lugar de repouso. Mas há momentos em que tudo pode mudar. Não por uma revolução externa, mas por um gesto interno. Um gesto simples, porém profundo. Escolher alinhar-se. Escolher silenciar, observar, refinar. Escolher viver com intenção. Sêneca, com sua sabedoria cortante e compassiva, dizia que não importa quão curta seja a vida, se ela for bem aproveitada, ela é suficiente. 3 dias, apenas 72 horas, podem não parecer nada diante de uma existência inteira. Mas a verdade é que, quando bem vividas, essas horas têm o poder de reorganizar todo o campo interno, porque nelas você não apenas faz, você se vê, você se escuta, você se reposiciona. E esse reposicionamento, mesmo que sutil, muda tudo. Muda a forma como você responde ao mundo. Muda o tom da sua presença. Muda o tipo de realidade que você começa a sustentar. Epicteto nos lembra que liberdade e felicidade começam quando temos clareza de um propósito. E o que essas 5 lições oferecem não é apenas estrutura, mas sentido. Elas devolvem à mente o poder de escolher. Elas devolvem à alma o direito de dirigir seu próprio campo. Elas mostram que disciplina não é rigidez, é libertação. Que rotina não é prisão, é solo fértil. Que pequenos rituais, quando feitos com verdade, têm o poder de alterar os caminhos mais profundos da nossa experiência. A transformação que nasce desse processo não é espetacular, não é barulhenta, ela é silenciosa, mas constante. É como a mudança de uma frequência, no início quase imperceptível. Mas, com o tempo, ela se torna a nova base, a nova vibração, o novo normal. A mente se acostuma a operar em estados mais coerentes. O corpo responde com mais serenidade. A vida se organiza em torno de uma nova presença, mais firme, mais suave, mais lúcida. O convite final não é um desafio, não é uma cobrança, é uma oportunidade de experimentar, de viver esse ciclo completo por 3 dias, de registrar os insights, de observar com honestidade e compaixão
o que emerge. Porque o que emerge, quando a mente está limpa, não é mais ruído, é direção, é clareza, é força. E se, ao final dessas 72 horas, você se reconhecer diferente, mais centrado, mais presente, mais íntegro, saiba que não foi o tempo que operou a mudança. Foi sua decisão, sua presença, sua entrega. Porque a verdadeira transformação não está no que acontece fora, está no que você escolhe sustentar por dentro. E essa escolha, feita com constância, tem o poder de alterar não só os próximos dias, mas toda uma vida com sentido, com serenidade e com a força silenciosa de quem, enfim, aprendeu a sintonizar sua própria frequência.